Olá, estamos aqui para mais uma leitura do tarô. Vou tirar aqui 3 cartas para você escolher a sua leitura e o marcador de tempo vai estar na descrição do vídeo. Primeira opção vem aqui um 9 de ouros. Cinco de paus, isso. E o hierofante, uau! Eu vou deixar aqui alguns segundos para você fazer a sua escolha e a gente se vê lá na sua leitura. Olá, essa leitura é para você que escolheu a primeira opção. Veio aqui para você um 9 de ouros, mas esse tarô aqui ele usa uma simbologia muito diferente, então eu concentro muito assim no que a carta tá ilustrando aqui. E para mim aqui tá vindo uma energia de contemplação, de como algo poderia ser completo, sabe? Parece que você chegou no estágio, num ponto, né, de algo aí que você está vivendo na sua vida. Só que não é que tá faltando, é algo que para você tá bom, mas ao mesmo tempo parece que precisa existir o complemento do outro, sabe? Ou de alguma pessoa, não sei, tem algo que vem para contribuir em algo que já é muito bom, porque 9 de ouros é uma energia assim de prosperar, sabe? É uma energia. Mas assim, saindo um pouco dessa energia de prosperidade, vamos entrar um pouco na energia que está me chamando aqui, que é da individualidade. Então, o 9 de ouros é sempre aquela carta de assim, eu me basto. Eu tenho tudo que eu preciso, eu construo tudo que eu preciso, né? Então é uma energia oposta à codependência. É uma energia muito de mas assim, não eu me basto de um jeito negativo, sabe aquele eu me basto mais defensivo, de eu não preciso de ninguém? Não é nesse sentido. Eu vejo assim, eu sinto uma plenitude muito grande nessa energia, nessa carta. Mas ao mesmo tempo que existe a plenitude, parece assim que tá faltando algo. E eu acho que esse algo é o compartilhar, porque depois do 9 de ouros vem o 10 de ouros. E o 10 de ouros é quando você compartilha tudo que você é, tudo que você construiu. E aí, sabe aquela coisa de a alegria compartilhada é multiplicada? Alguma coisa nesse sentido? É isso que eu tô sentindo de é tudo muito bom. Tudo que já é muito bom. Tudo que você é já é muito bom. Mas você tá sentindo essa necessidade de compartilhar tudo isso com mais alguém ou com mais alguém, né? Ou com o mundo, ou com pessoas, ou dentro de um relacionamento. Vamos trazer aqui o oráculo da lua. Nós temos a lua cheia em touro. Para mim, assim, já é uma energia que confirma aquela coisa da prosperidade, do eu me basta, eu já tenho tudo que eu preciso, mas ao mesmo tempo eu quero compartilhar isso com outras pessoas ou com o mundo. Ai, tive que fazer uma pausa para água aqui, que nossa, o ar-condicionado tá ligado. Nossa, fica a garganta seca. Vem um quarto minguante em virgem, né? Falando de detalhes, detalhamento de algo. E uma coisa legal aqui nessa carta é que é meio-meio. E olha só o que tem aqui no 9 de ouros. Meio a meio também, né? Como se fosse o yin e yang aqui. Então, realmente, parece que o que você já tem já é muito, né? Essa lua cheia em touro. Mas, ao mesmo tempo, tá faltando alguma coisa. E uma lua cheia em leão.
Pra mim, essa carta remete muito à autenticidade, sabe? Parece que tem desejos guardados dentro do seu coração, que muitas vezes você tem medo de expor, porque você tem medo de talvez não ser muito bem recebida, ou sabe aquela coisa do resguardo de, ai, mas é demais, se eu falar aquilo que eu penso, ou se eu agir do jeito como eu gostaria, vai ser demais para as pessoas. Aí você tem que filtrar. Pra mim é muito essa energia do Virgem, filtrar, de assim, se é demais para aquela pessoa, então quer dizer que existe uma discordância energética ali e aquela pessoa não é para você, né? Então tá vindo uma coisa assim de você encontrar a sua tribo. Mas para você encontrar a sua tribo, você precisa ser verdadeira, você precisa ser autêntica, você tem que ter coragem de se abrir para o mundo de alguma forma. Eles estão falando assim, você tem que ter a coragem de mostrar todas as suas qualidades, todos os seus talentos, né? Porque não é uma leitura fechada só em relacionamento. Então, às vezes, a gente está falando até de um cenário profissional aqui. Valete de espadas, rainha de espadas e o sol. Ó, o sol remete a leão. Né? Então, realmente é uma confirmação aqui de que existe um chamado para autenticidade, existe um chamado para você se mostrar da forma como você realmente é. Só que olha só, valete de espadas com rainha de espadas, existe um medo de rejeição, existe um medo de ser demais, existe um medo de não fazer a coisa certa, de não falar a coisa certa, e aí o que você faz? Você não fala, você não faz, você se resguarda. Só que eles estão falando assim que é nesse resguardo que você perde as grandes oportunidades da sua vida. E eu sinto assim, que você que escolheu essa leitura, né, com 2 luas cheias aqui, você tem muita energia, muita oportunidade disponível. É engraçado, eu ia falar disponível a seu favor, não era isso que eu queria falar, mas é isso que veio, né? Nem faz sentido, mas eu acho que você tem muita coisa disponível para se realizar, para se manifestar. Mas olha só essa carta aqui, né? A metade da lua iluminada. Então parece que essa metade escura é algum tipo de ação que você tem que ter para que tudo fique completo de um jeito bom para você, sabe? Porque já tá bom, mas pode ser melhor, né? E aquilo que eu falei, parece que desde o começo tem uma falta, assim, não é uma, oh meu Deus, grande falta, mas tá faltando alguma coisa aqui, né? Vamos trazer aqui a energia do Light Seers. Vamos ver um aconselhamento aqui para você nessa situação. Mais um? Tá, mais um. Uau, só saiu o arcano maior aqui pra você. Olha só que intenso tudo isso, né? Então, esse é um período realmente de avaliação, né? Eu falei aqui no 9 de Ouros, é um período de avaliação. E avaliação no sentido de o que funciona pra você e o que não funciona pra você. Como que você vai descobrir o que funciona e o que não funciona? Carro, seguindo em frente, vivendo aquela experiência. Tem vindo muito essa energia pra mim ultimamente, né? De o tanto que a gente está numa fase energética que talvez você esteja muito na sua cabeça, muito pensando no futuro, né? Eu acho que tá todo mundo meio deslocado, né? Sem saber muito bem o que tá acontecendo, o que vai acontecer. E eu sinto assim que é sobre viver mais e planejar menos, né? E aí, conforme você vai vivendo as suas experiências, conforme você vai se abrindo para aquilo, para uma vivência, né? Para algo ali que você precisa viver, aí você entra com a justiça. Aí vem a balança de continuo ou não continuo? Tá sendo produtivo ou não? Tô ganhando algo com essa situação ou não? Porque o que eles estão falando aqui é que você sempre pode mudar de caminho, todos os dias. A qualquer momento você pode desviar do caminho que você tá e escolher um outro caminho. Só que olha só, com a torre, parece que existe o medo do fim, né, o medo do rompimento. E eles estão trazendo muito aquela dinâmica de... É normal, sabe? Que as coisas se rompam, porque faz parte do ciclo natural da vida. Tudo começa, se desenvolve e termina, né? Então é como se você precisasse se acostumar
com o ritmo dos ciclos da vida, de começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, e assim vai pro resto da vida com relação a tudo, né? Então, às vezes aqui existe uma preocupação muito grande com o perdurar das coisas, com a longevidade das coisas, mas não é sobre durar para sempre, é sobre durar o tempo necessário para você desenvolver uma consciência, viver uma experiência e seguir em frente para a próxima experiência, para a próxima vivência. E eu acho que isso é tudo. Então, espero que te ajude de alguma forma, traga a mensagem que você precisa para o seu momento. E a gente se vê numa próxima. Olá, essa é a leitura para você que escolheu a segunda opção. Então, a gente vê aqui essa imagem, né? Um pessoal aqui meio que fazendo uns malabarismos. E veio muito para mim jogo de flexibilidade, jogo de equilíbrio, sabe? Porque o 5 de paus, por mais que tenha aqui umas 8 pessoas nessa carta, mas o 5 de paus remete muito a... não é vai e vem, mas as dinâmicas, né? As dinâmicas das relações, principalmente envolvendo muitas pessoas, e o quanto que muitas vezes existem divergências de opinião, de ações. Ai, fulano fez tal coisa, ai, mas eu não concordo, eu não acho legal. E aí a outra pessoa também não concorda de você. Só que assim, o 5 de paus não é a desavença pela desavença. É porque existe a necessidade ou o desejo de que algo dê certo, né? De que algo bom saia desse vai e volta, desse puxa, empurra, não sei. Então eu sinto assim que existe uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo existe o esforço das pessoas envolvidas para que algo se resolva aqui. Bom, vamos entrar com o oráculo da Lua agora. Uma lua nova em Libra, né? Falando de dinâmica de relações e relacionamentos e conexões e pessoas e grupos. Tá vindo assim uma mensagem com essa lua nova em Libra sobre a questão da individualidade, do quanto que esse jogo das relações, né? De lidar com pessoas, é algo que tem que existir um certo equilíbrio e diplomacia entre a sua individualidade e o coletivo. E talvez seja justamente o foco da sua situação agora, que você está aprendendo a abrir mão, talvez, de algumas peculiaridades da sua personalidade ou das suas preferências, para o bem da resolução do coletivo aqui, tá? E aí, olha só, essa carta fala assim, saiba que você é amada. Então, eu acho que é muito de trazer essa consciência de autoestima para si e não levar isso no reflexo das trocas das relações. Porque, assim, a forma como uma pessoa te trata não diz sobre você, diz sobre a pessoa, sobre os processos dela, né? Então, parece que você está precisando, assim, fortalecer um pouco mais esse seu senso de autoestima, o seu senso de individualidade dentro dessas relações de troca, dentro desses contextos de grupos, talvez, né, envolvendo muitas pessoas. E um lugar que a gente vive muito isso, né, é o trabalho, né, ainda mais se for um trabalho escritório, presencial, e veio para mim também dinâmicas de família, né, que sempre envolve, assim, um monte de gente. Um quarto minguante em Leão e um quarto minguante em Aquário. Ó, tá vendo? Tá falando, ó, pra você... tudo que remete a leão, pra mim, remete muito à autenticidade, à autoestima, né? E tá falando assim... brilhe mais a sua luz, né? Não é a tradução literal, obviamente, mas fala muito de, assim... Mostre aquilo que você realmente quer, mas sem se impor tanto, né? No sentido de ser algo...
Porque leão, quando vem com muita força, né, fica aquela coisa meio opressiva. Só que aqui é um quarto minguante, então assim, é meio, né, meia força. Então eu sinto que existe espaço para você trazer as suas ideias, trazer a sua opinião, trazer sua autenticidade, mas de um jeito leve, de um jeito assim que você não precisa se colocar de uma forma defensiva, né, tentando defender o seu valor para o outro. Se você souber qual é o seu valor, você não precisa ficar convencendo o outro do seu valor. Você sabe qual é o seu valor. E aí você vai com mais leveza, você vai com mais autenticidade para suas conexões. E tem também aqui esse quarto minguante em aquário, que também tá vindo muito assim de não levar as coisas tão a sério, sabe? De refletir nas suas prioridades. Sabe aquela coisa? É melhor estar certo ou estar em paz? Alguma coisa nesse sentido, né? Não no sentido de repressão. Aqui não é uma leitura falando reprima, se diminua. Não, muito pelo contrário, tá falando aprenda a se colocar, mas de um jeito equilibrado, né? Que não seja disruptivo, mas que ao mesmo tempo honre os seus limites, honre as suas necessidades. E aquário também é uma energia muito da individualidade, né? E eu falei isso no começo da leitura, de o quanto que você precisa desenvolver uma sensação de estar à vontade consigo mesma, estar à vontade para ser quem você realmente é, principalmente nos contextos de grupos que envolvam outras pessoas. Porque eles estão falando assim, quando a gente tá em casa sozinha, é tudo muito fácil, só tem você e você se aguenta, né? Mas é quando a gente vai pro mundo, quando a gente lida com o outro, que aí vem o verdadeiro desafio de autopercepção, autoconhecimento, né? De desenvolvimento, crescimento, evolução. Então, quem escolheu essa leitura aqui pode existir, né? Uma certa tendência a uma fuga, né? Porque, eu não posso ser eu mesma nesse contexto. Por que não? Quem tá falando que você não pode ser? Né? Então, parece assim que você precisa aprender a cavar o seu próprio espaço dentro dessas dinâmicas aqui. Rainha de Ouros. Saiba reconhecer o seu próprio valor, né? Então, quando você sabe o seu valor, ninguém pode contestar o seu valor, porque você sabe, né? O quanto que você tem ali de importância, né? É engraçado que tá vindo a letra de uma música, acho que é do Capital Inicial, que ele fala assim: eu procuro tentar entender por que eu sou tão importante para você, já que é bem melhor ser importante para si mesmo. Né? Então, para mim, é muito essa rainha de ouros. E de todos os tarôs, essa rainha de ouros, ela é a mais afrontosa, né? Ela tá muito assim, e aí? O que você tá olhando? Né? Então, para mim é muito isso, de cultivar aqui o seu valor, reconhecer o seu próprio valor e não ficar esperando que o outro faça isso por você, porque as pessoas, elas não têm essa capacidade, né? E esse valete de ouros, para mim, fala muito de um novo jeito de você chegar no mundo, de você ir para o mundo, de você ir para essas dinâmicas, né? Junto com o julgamento, que é uma energia muito de verdade, sabe? Então, é uma leitura aqui chamando para uma verdade, viver com autenticidade, mas de um jeito leve, de um jeito, assim, assertivo, de eu sei o meu valor e eu não vou ficar me abalando pelo jeito como o outro me trata, porque não reflete quem eu sou, reflete quem a pessoa é. Soltar, valete de paus, né? Valete de paus é muito aquela coisa da leveza. A leveza de ser quem você é, a leveza de ir pro mundo, sabe? Vamos dar risada, vamos ser felizes. Eu acho que fala muito de aproveitar o momento, sabe? De desfrutar o momento, porque é aquilo que eu falei, essa dinâmica 5 de paus, ela não é tóxica, ela não é assim, é só gente chata querendo atrapalhar meu dia, não é isso. A gente tem que lidar com as pessoas em todas as situações. Então,
Vamos aprender a lidar com todas essas situações, por mais desafiadoras que sejam, porque todo mundo é desafiador, todo mundo é chato, todo mundo tem mania. Mas vamos tentar ir pra esse lugar de ha, que engraçado, entendeu? Sei lá, ser uma coisa mais leve. E aí eles estão trazendo de volta aquela mensagem, né? Não se leve tão a sério, não leve as coisas tão a sério. Ás de ouros. Esse Ás de ouros combina muito com essa energia do valete de ouros, que é muito essa coisa do ir para o mundo com uma nova atitude, uma nova mentalidade. E o Ás de ouros é sempre a semente de que você planta de algo que dá resultado lá na frente. Então, eles estão falando, tudo começa com você. Você é o princípio de tudo. Então, se você quer que suas dinâmicas mudem, você tem que plantar uma nova atitude, né? Para colher isso lá na frente. E vou finalizar aqui só com mais uma cartinha. 9 de paus. O 9 de paus é uma energia de resistência, é uma energia de proteção. Lembra que eu falei que existe muito essa coisa de eu vou, mas eu vou com umas pedras aqui na mão, né? Já vou me protegendo. E é muito 9 de paus, porque o 9 de paus é a pessoa assim, eu já sofri muito, né? Muitas batalhas que eu já vivi. Então essa é só mais uma batalha, né? Mas olha só que legal, né? Eu falei muito essa coisa da diversão. E todo esse malabarismo que eles estão fazendo aqui parece ser muito divertido, né? Então, eu acho que é mudar realmente a sua perspectiva e transformar as dinâmicas com as pessoas de algo maçante e obrigatório, um purgatório que você tem que passar, e transformar isso em algo dinâmico e legal e alegre e assim, posso descobrir coisas novas sobre mim, sobre os outros, e tudo isso pode ser muito mais leve, muito mais divertido do que eu tô colocando aqui. E é isso que eu tenho pra você que escolheu essa leitura, espero que te ajude de alguma forma e a gente se vê numa próxima. Olá, essa leitura pra você que escolheu a terceira opção. Veio aqui pra você o Hierofante. Gente, eu tô achando incrível que eu tô olhando agora. Tá vendo essa pirâmide? Faz semanas que vem essa visualização pra mim de eu dentro dessa pirâmide, sabe? E o Hierofante é uma energia muito espiritual e de crescimento espiritual. E aí eu acho incrível, porque eu sempre faço a leitura das três, né, as três opções de leitura, e a terceira opção, ela é sempre a pilha espiritual. Sempre vem uma mensagem, assim, muito diferente das outras. E quando eu comecei a falar isso, bateu 33 aqui, né? 33, sincronicidade, não sei, pode fazer sentido aqui pra você. Mas, nossa, eu tô muito impressionada. Eu acho que você que escolheu aqui essa leitura, você tá passando por um upgrade espiritual, de energia, sabe? Eles estão falando assim... você está acessando fontes mais elevadas de conhecimento, seja conhecimento daqui ou conhecimento, sei lá, do além, espiritual. Eles estão trazendo muito essa coisa da conexão, da energia, do quanto que o nosso corpo está evoluindo para acompanhar todas essas frequências mais elevadas que estamos sendo expostos agora, nesse momento, né? Que estão se fazendo disponíveis pra gente nesse momento. E eles estão falando, essa energia, ela tá disponível para qualquer pessoa que quiser passar por essa transformação, né? Então eles estão falando assim, aqui não é só para os iniciados, não é só para quem, eu tenho uma consciência espiritual, hoje eu sou muito avançado, não é para os avançados, é para todo mundo, para que todo mundo possa ser avançado também, energeticamente falando, ou em questões de consciência. Uau! Vamos ver o que o oráculo da lua tem aqui para complementar a sua leitura. O
um quarto minguante em peixes. Fale menos e sinta mais. Realmente, é um momento, assim, de uma conexão espiritual muito intensa, de uma interiorização, porque quando eles me mostravam essa imagem, né, eu dentro da pirâmide, o que eles estavam querendo dizer? Eles estavam falando assim, se centra, se reconecta, né? É um período que é muito importante a gente fazer... ter esses momentos de reconexão com o nosso eu mais elevado, mais verdadeiro, sua alma, espírito, eu superior, sua consciência, o nome que você quiser dar. Porque são esses momentos que eles estão falando de relaxamento, né? Então, meditação mesmo. São esses momentos de relaxamento, de meditação, que vão te trazer a claridade de como lidar com todos esses desafios que estão acontecendo no mundo agora, né? Porque o Hierofante, ele vibra no número 5. 5 é mudança. Então, tá todo mundo saindo da zona de conforto. E não é gostoso sair da zona de conforto, né? É um mega empurrão. Alguém vem te dar um pontapé e você sai rolando. Sai tropeçando, né? Falando, ai, o que aconteceu? Mas nesse momento de centramento... é quando você vai se encontrar, é quando tudo vai estar, assim, sereno, né? E eles estão falando, é o templo dentro de você. É um templo que existe dentro de você, que você precisa acessar com mais frequência. Gente, eu ainda estou impressionada com esse desenho aqui, com essa pirâmide. É igualzinho das minhas meditações. Quarto minguante em aquário, reflita nas suas prioridades. Para mim, isso aqui tá vindo com uma energia de demandas do mundo exterior, sabe? Demandas, trabalho, demanda família, demanda estudo, demanda pagar conta. E tudo bem, sabe? Tudo isso faz parte do mundo, só que eles estão trazendo uma energia de bem-estar, que o seu bem-estar, ele deveria estar no topo da sua lista, porque sem o seu bem-estar, você não consegue fazer nada das outras coisas da sua lista, né? Se você não tá bem, como você vai produzir? Se você não tá bem, como você vai cuidar dos seus filhos? Se você não tá bem, como você vai se relacionar de um jeito positivo com as pessoas, com os amigos, ou seja, um casamento, um relacionamento, seja o que for, né? Então, a energia aquariana, ela traz esse chamado para individualidade, né? Então, esse centramento, ele é imprescindível nesse momento, ele é muito importante que você tenha... Eles estão falando 5 minutos. A gente não está falando de uma meditação de 2 horas, quer dizer, eu nunca conheci alguém que meditasse 2 horas. Tem, tá, gente? Tem, mas, assim, de pessoas normais, né, que não são, sei lá, gurus do yoga, eu não conheço ninguém que medita todo esse tempo. E hoje mesmo, antes de começar a fazer as leituras que eu tinha que fazer hoje, né, ou mesmo fazer essa leitura... eu percebi que eu estava muito ansiosa, eu estava assim, muito aérea, eu não estava conseguindo conectar. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu tô precisando reconectar. Eu sentei. Sentei não, nunca medito sentada, eu só deitada mesmo. E aí, eu fiz aquela meditação basicona do Theta Healing, que é você imaginar uma luz saindo da base dos seus pés, como se fosse raiz, te conectando com um cristal no centro da Terra. Eu fiz isso, sei lá, por 2, 3 minutos. E aquilo, nossa, fez toda a diferença. Eu comecei a dar risada, eu comecei a lembrar de coisas que me falaram que era engraçado. Então, assim, quando a gente começa a dar risada, já é um sinal que a nossa energia elevou. Então, tá vendo que como que é importante esses momentos de centramento pra gente aguentar o baque, a pressão de todo o resto ao nosso redor. E mais um minguante, gente. Aqui, minguante, minguante, minguante. Minguante em Gêmeos. Eu acabei de falar de ansiedade, de excesso de pensamento, né, de não conseguir me conectar aqui para fazer o meu trabalho. Então, assim, é descanso, desaceleração, centramento, meditação. A gente tem que sair um pouco da cabeça, da mente, entrar no corpo e entrar na energia, tá? Então, qualquer prática que você tenha... eles estão falando até banho, sabe? Eles estão mostrando assim, uma pessoa tomando banho. Até o seu momento de tomar banho
É um momento de centramento, sabe aquela coisa de você ficar embaixo do chuveiro com água quente ou água fria, não sei o que você prefere, e você simplesmente sente aquela água caindo na sua cabeça, assim. Isso é uma meditação, isso é um momento de centramento. Então, eles estão falando assim que a gente dificulta muito esse centramento porque a gente acha que tem que ser de um jeito X. Eles estão mostrando gente escovando dente agora. Então, assim, você tá escovando dente, é o seu momento de centramento. Você tá tomando banho, é o seu momento de centramento, tá? Então, crie esse espaço, tá? Porque eles estão falando assim que sem essa intenção, a gente não sai da energia mental, a gente não sai daquele loop infinito e não sai da ansiedade, tá? E aí atrapalha todo o resto. Vamos trazer o tarô das musas. Uau! Eu embaralho e sai a mesma carta. Essa carta saiu na leitura número 2. Essa de aquário saiu na leitura número 2. Pode ter uma mensagem para você lá. Uau, imperador. Ó, isso daqui é mensagem com relação ao corpo físico, da materialidade. Eu já vou trazer aqui a energia do Light Seers também para finalizar a leitura. Gente, olha só quem apareceu aqui. Eu não vou tirar ela, tá? Se virou muita carta, mas ó, Rainha de Ouros também, tá? Dupla confirmação. Rainha de espadas, 10 de copas, 9 de ouros. Então, falei que existe aqui uma conexão muito grande com o corpo físico. E, pra mim, remete muito ao fortalecimento do corpo físico, sabe? Algum tipo de cuidado do corpo físico. Porque mesmo o imperador é muito conectado com a materialidade. Mas isso também tá me chamando para aquela questão de você tem que cuidar do espiritual para que o material também, para que você consiga dar conta do material. Então, uma coisa leva ao outro, né? Então, não adianta você só ir fortalecer seu corpo, mas não fortalecer o espiritual, porque aí não dá certo. Eu sinto assim que existe aqui, apesar, né, de vir com todas as cartas da lua minguante, eu ainda sinto que pode ser um período muito produtivo, um período de você também, né, conquistar suas questões materiais, ou que você encontre os caminhos e as possibilidades para você se conectar com a matéria de uma forma mais produtiva, de uma forma mais positiva. E aqui esse 7 de paus, e junto com o imperador e junto com a rainha de ouros, tá me trazendo aqui uma sensação de fortaleza. Então, eu acho que é muito assim, você é muito forte, sabe? Você é muito forte, você tem uma energia muito forte. E às vezes pode trazer uma sensação de muita vulnerabilidade, né? No meio dessas mudanças, no meio dessas conexões espirituais. Mas eu sinto que existe uma conexão muito positiva sua com a materialidade. Mesmo sendo desafiador, né? Mesmo sendo difícil, muitas vezes, com esse 7 de paus. Mas seus guias, eu não sei, eles querem falar assim que você tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que é isso. É meio que uma batidinha, assim, no ombro, falando, não parabéns, mas falando assim, você tá fazendo um bom trabalho, né? Então, talvez você precisa ser lembrada de que você está fazendo um ótimo trabalho e que tá tudo bem e que as coisas, elas realmente estão desafiadoras e difíceis, mas que você tem esse poder de superação, tá?
E aí, finalizando aqui a sua mensagem, Rainha de Espadas, 10 de Copas e 9 de Ouros, é uma energia do desfrutar, tá? Aqui é mais ou menos assim um aconselhamento com relação a toda essa situação que a gente já falou aqui. Então, aprenda a desfrutar mais das pessoas, das conexões, daquilo que você construiu, da sua materialidade. Eles estão falando assim que é como se você tivesse que aprender a usar a materialidade como forma de satisfação, né? Como forma assim de trazer pequenas alegrias nos seus dias. E tem também essa energia da Rainha de Espadas, né? De tranquilizar um pouco mais a sua mente, porque a Rainha de Espadas ela sempre quer estar no controle. E esse período não é um período que é de controle, é o período de vamos caminhando com aquilo que está se apresentando à nossa frente, fazendo o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem naquele momento. Né? Não é um período de você se exigir demais, porque essa energia do Hierofante, ela é muito exigente. Por que você já não se elevou? Por que você já não entendeu? Por que você ainda está lidando com essa situação? Por que tal área da sua vida ainda não está dando certo? Né? Então tem que tomar cuidado com esse diálogo interno, porque seus guias falaram, você está fazendo um excelente trabalho na sua vida, você está indo muito bem. Então eu acho que você precisa mesmo se dar um pouco de descanso enquanto você lida com todas essas energias turbulentas ao seu redor. E é isso que eu tenho para você, espero que tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima.